Em 2017, fui escolhida como líder. E com 2 irmãs, supervisionaria várias igrejas. Ao verem que trabalhava mais rápido que elas e dava sugestões sensatas nas discussões de trabalho, elas me invejaram, dizendo que meu trabalho era bom e habilidoso. Fiquei muito feliz ao ouvi-las dizer isso. Pensei, meu chefe me valorizava na empresa em que eu trabalhava. Tive o apoio dos irmãos ao me converter. Agora, como líder, minhas parceiras também me admiram. Talvez eu realmente tenha um talento. Quando meus líderes virem minhas habilidades, dirão que sou melhor que minhas parceiras. Assim, eu me senti ainda mais inspirada em meus deveres. Com o tempo, passei a tomar a maioria das decisões. Minhas irmãs faziam o que eu decidia, e eu gostava muito dessa sensação. Um dia, os líderes decidiram que a irmã Chen se juntasse a nós. Nas reuniões, vi que a comunhão dela era muito prática. Senti que ela me beneficiaria e fiquei muito feliz. Mas depois disso, em cada reunião, quando vi como a comunhão da irmã Chen era prática e clara, e como os irmãos a ouviam com atenção e concordavam com ela, comecei a me preocupar. Pensei, eu dominava as reuniões e comunhão, mas agora todos querem ouvir a comunhão dela. Quem me admirará no futuro? Sentia inveja porque temia que me ultrapassasse. Depois disso, vi que, quando os irmãos tinham alguma dificuldade, a irmã Chen oferecia comunhão para ajudá-los. E era muito competente no trabalho. No passado, um grupo não era formado porque as pessoas certas não eram encontradas, mas não demorou muito para que ela o formasse. Nas reuniões com os líderes, ela dava boas sugestões para o trabalho da igreja. Tudo isso me levou a invejá-la. Eu queria ter o mesmo nível de calibre, para que os irmãos me admirassem mais. Até quis que os líderes a transferissem, para que ninguém roubasse meus holofotes, e os irmãos me vissem como a melhor. Um dia, várias igrejas realizaram eleições, e os líderes pediram a ajuda da irmã Chen. Isso me deixou muito perdida. Os que gerenciam eleições são os que sabem discernir os outros. Antes, os líderes sempre pediam a minha ajuda. Agora, pediam a irmã Chen. Ela parecia ser muito importante para os líderes. E eu parecia não importar nem um pouco. Mais tarde, várias tarefas importantes foram entregues à irmã Chen, o que me pareceu ainda mais injusto. Uma vez, uma igreja reelegeu seus líderes e diáconos, e a irmã Chen não conhecia o pessoal dessa igreja. A diaconisa de rega era negligente em seus deveres. Eu sabia que essa irmã não estava apta para o dever. Mas, por ter inveja da irmã Chen, eu não disse nada. Pensei, você escolheu essa irmã, portanto, você fez a escolha errada. Vejamos se quem você escolheu consegue fazer o trabalho. Meses depois, a irmã eleita foi acusada de incompetência e se demitiu. Mais tarde, a irmã Chen me criticou por ser bajuladora e não apontar os problemas que via. Embora não tenha discutido, pensei comigo mesma. Você fica com todo o crédito por esse trabalho. Por que eu diria algo? Naquela época, a irmã Chen me incomodava e fiquei ressentida dela. Eu a odiava por roubar o meu brilho. E fiquei infeliz. Um dia, a irmã Chen teve um problema e pediu minha opinião, e respondi superficialmente. Eu parecia estar cumprindo meus deveres com ela, mas não havia comunicação nem cooperação harmoniosa. Uma vez, houve problemas no trabalho que a irmã Chen liderava, e o nosso líder a criticou numa reunião. Enquanto a irmã Chen chorava, eu estava feliz e me vangloriava.
Agora os irmãos veem suas habilidades reais. Sua imagem já não é tão boa e chegou a chance de mostrar meus talentos. Mas nossos líderes ainda valorizavam a irmã Chen. Ela ainda era responsável por várias tarefas importantes da igreja. E eu tive um colapso. Perdi o interesse por meus deveres, até comecei a me frustrar com eles. Uma vez, a equipe de vídeo teve algumas dificuldades. E a irmã Chen pediu que eu fosse resolvê-los. Eu não queria. Pensei, se eu fizer isso, o mérito será dela e ninguém olhará para mim. Você tem sido responsável por esse trabalho desde que veio, então lide com isso você mesma. Uma ideia cruel também surgiu em mim. Espero que você falhe, para que ninguém a admire. Eu disse com insistência, eu não vou. Vi a irmã Chen sentada ali, impotente e em silêncio. E também me senti incomodada. Pois sabia que o trabalho da igreja é nosso dever comum e que eu deveria fazê-lo. Então, concordei em ir. Mas minhas intenções eram erradas. Eu queria provar que era melhor do que a irmã Chen. Eu carecia da orientação de Deus em meus deveres. E os problemas da equipe de vídeo nunca foram resolvidos. Na época, eu lutava por fama e fortuna. Estava em trevas. E me deparava com obstáculos. Nada dizia, pois temia ser menosprezada. Nada que eu supervisionava era eficiente. Eu sentia uma agonia terrível. Pensei, eu costumava cumprir bem meus deveres. Meus irmãos me apoiavam e minhas parceiras me ouviam. Mas agora sinto-me abjeta. É porque a irmã Chen está aqui que não consigo fazer nada bem. Naquele tempo, eu sentia nojo ao ver a irmã Chen. Só queria sumir para onde não tivesse que vê-la. Depois disso, houve muitos problemas nas igrejas que eu supervisionava. Cada aspecto do trabalho era ineficiente. Estava quase paralisado. E me senti muito culpada. Mas nunca busquei a verdade para resolver meu estado. Nosso líder perguntou por quê. Nosso trabalho não era eficiente. E eu apontei o dedo para a irmã Chen. Achava que, quando eu era responsável, nosso trabalho não era tão ruim. Mas agora que a responsabilidade era dela, ela tinha criado essa situação. Uma vez, uma irmã e eu discutimos essas coisas. Eu expressei minha insatisfação com a irmã Chen e disse que ela não prestava. Depois disso, eu me senti um pouco culpada. Eu não a estou julgando pelas costas? Isso é algo que Deus odeia. Certo. Mas, na época, era apenas um pensamento. E não refleti sobre mim mesma. Quando você começou a entender o seu estado? Honestamente, sou muito entorpecida e rígida. Tive que ser demitida para comover meu coração. Nosso líder nos procurou e disse que a eficácia do trabalho estava diminuindo e que a irmã Chen e eu não cooperávamos bem. Senti-me incomodada, mas, sem autoconhecimento, meu olhar permaneceu fixo na irmã Chen. Achava que nosso trabalho só ficou ruim depois de sua vinda. Nosso líder viu que eu não me conhecia e lidou comigo. Disse que eu lutava por fama e fortuna. Não refletia sobre mim mesma, apesar de minha ineficiência. E, por isso, eu não era apta para ser líder. E que eu precisava de reflexão espiritual. Ser demitida foi muito doloroso para mim. E eu não sabia como os irmãos me veriam. E meu espírito foi ficando mais escuro. Cochilava ao ler as palavras de Deus. Não aquietava o coração diante de Deus. E passei o período seguinte nesse estado confuso. Percebi que meu estado não era bom. E eu orei a Deus. Pedi sua orientação para me autoconhecer. E vi 2 passagens da palavra de Deus. Vejamos um vídeo delas. Tudo bem.
Deus Todo-Poderoso diz: para os anticristos, seu status e reputação são mais importantes do que qualquer outra coisa. Essas pessoas são não somente desonestas, intrigantes e perversas, mas também cruéis por natureza. O que elas fazem quando detectam que seu status está em risco, ou quando perdem seu lugar no coração das pessoas, quando perdem o apoio e o afeto dessas pessoas, quando as pessoas não as veneram nem admiram mais e elas caem em desgraça. De repente elas mudam. Assim que perdem seu status, elas não querem fazer nada, e tudo o que fazem é fajuto. Elas não têm interesse em cumprir seu dever. Mas essa não é a pior manifestação. Qual é a pior manifestação? Assim que essas pessoas perdem seu status e ninguém as admira mais, e ninguém é seduzido por elas, surgem a inveja e a vingança, surge o ódio. Elas não só não têm temor de Deus, mas carecem também de qualquer pingo de obediência. Além disso, em seu coração, elas são propensas a odiar a igreja, a casa de Deus e os líderes e obreiros. Em seu coração, desejam que o trabalho da igreja se depare com problemas ou venha a parar. Querem rir da casa de Deus e dos irmãos e irmãs. Também odeiam qualquer um que busque a verdade e tema a Deus. Atacam e zombam de qualquer um que seja fiel em seu dever e esteja disposto a pagar um preço. Esse é o caráter do anticristo, e ele não é cruel? Se algumas pessoas virem alguém que é melhor do que elas o suprimem, iniciam um boato sobre ele ou empregam algum meio inescrupuloso para que as outras pessoas não o admirem e para que ninguém seja melhor do que qualquer outra pessoa. Então isso é o caráter corrupto da arrogância e presunção, assim como da desonestidade, enganação e insídia. E essas pessoas fazem de tudo para alcançar seus objetivos. Elas vivem desse modo e, mesmo assim, pensam que são pessoas maravilhosas e boas. No entanto, elas têm um coração que teme a Deus? Em primeiro lugar, para falar do ponto de vista das naturezas dessas questões, as pessoas que agem dessa forma não estão simplesmente fazendo o que lhes agrada? Elas consideram os interesses da família de Deus? Elas só pensam em seus próprios sentimentos e só querem alcançar seus próprios objetivos, independentemente da perda sofrida pelo trabalho da família de Deus. Pessoas assim são não só arrogantes e presunçosas, são também egoístas e desprezíveis. Não têm nenhuma consideração pela intenção de Deus e, sem dúvida alguma, pessoas desse tipo não possuem um coração que teme a Deus. É por isso que fazem o que querem e agem arbitrariamente, sem qualquer senso de culpa, sem qualquer receio, sem qualquer apreensão ou preocupação e sem considerar as consequências. É isso que geralmente fazem e como sempre se comportaram. Quais são as consequências que essas pessoas enfrentam? Elas terão problemas, certo? Falando em termos brandos, tais pessoas são ciumentas demais e têm um desejo intenso demais de obter fama e status pessoal. São enganosas e traiçoeiras demais. Falando em termos mais duros, o problema essencial é que o coração de tais pessoas não é nem um pouco temente a Deus. Elas não temem a Deus, acreditam que são de suma importância e veem em cada aspecto de si mesmas como mais alto do que Deus e mais alto do que a verdade. Em seu coração, Deus é o menos digno de ser mencionado e o mais insignificante. E Deus não tem qualquer status no coração delas.
Aqueles que não têm lugar para Deus em seu coração e que não reverenciam a Deus, chegaram a entrar na verdade? Não. Então, quando andam normalmente por aí alegres, mantendo-se ocupados e consumindo muita energia, o que estão fazendo? Tais pessoas até alegam ter abandonado tudo para se despenderem por Deus e sofrido bastante. Mas, na verdade, o motivo, o princípio, o objetivo de todas as suas ações é beneficiar-se. Só estão tentando proteger todos os interesses próprios. Vocês diriam que esse tipo de pessoa é terrível ou não? Que tipo de pessoa acredita em Deus há muitos anos, mas não tem temor de Deus? Pessoas que são arrogantes. E quais coisas mais carecem do temor de Deus? Além dos animais, são os perversos, os anticristos, os diabos e Satanás. Eles têm a ousadia de competir com Deus. Estão desprovidos do temor de Deus. Amém. Essas palavras penetraram meu coração. Anticristos valorizam posição e reputação acima de tudo. Sentem inveja quando veem os outros buscar a verdade, então os atacam, porque temem ser ultrapassados. Cometem qualquer maldade para manter seu status. E esperam que seus irmãos falhem em seus deveres e sejam ineficientes. Se a casa de Deus vai bem, sentem-se mal. Eles têm caracteres ferozes e são diabos. Sim. Naquele período, meu comportamento era igual ao de um anticristo. Quando vi que a irmã Chen tinha bom calibre, comungava melhor que eu e ganhava a admiração de todos, eu fiquei com inveja e esperava que os líderes a transferissem, para que eu me destacasse na igreja. Quando vi como os líderes a valorizavam, fiquei com inveja. Sabia que ela ainda não conhecia o pessoal da igreja e que a diaconisa não era a pessoa certa, mas não disse nada. Fiquei esperando que ela falhasse. Quando discutia o trabalho comigo, eu a ignorava. Torcia que seu trabalho desse errado e fosse demitida, e ninguém a admirasse. Falei mal dela pelas costas e exaltei a mim mesma para satisfazer meu desejo de destaque. Apesar de meus anos de fé, ignorei a entrada na vida e não priorizei o trabalho da casa de Deus. E gastei todo o meu tempo lutando por reputação. Como não consegui, foi como se eu perdesse minha vida. Fiquei com tanta inveja que me vinguei dela e negligenciei o trabalho da igreja. Eu temia tanto que a irmã Chen trabalhasse bem que prejudiquei os interesses da casa de Deus para favorecer os meus. Eu não tinha nenhum temor de Deus, nem lugar para ele em meu coração. O que eu fiz foi agir como serva de Satanás, interromper o trabalho da casa de Deus e impedir o trabalho da igreja até paralisá-lo. Não estava cumprindo o meu dever. Era como uma raposa na vinha, roubando uvas e destruindo as videiras. Minha natureza era igual à dos anticristos expostos por Deus. Eu pensei nos anticristos ao meu redor que foram expulsos. Eles se aproveitaram de seus deveres para se exibir e exaltar a si mesmos, na ilusão de possuir o coração das pessoas e obter apoio. Quando veem um irmão que os ultrapassa e ameaça seu status, eles retaliam, arruinando o trabalho da casa de Deus. E, no fim, ofendem o caráter de Deus e são eliminados. Exatamente. Correr atrás de status é perigoso demais. Sim. A busca de status pode arruinar as pessoas, se não buscamos a verdade. É provável que façamos algo que resista a Deus. Sim. Verdade. Foi só quando percebi isso que senti medo. Orei a Deus para conhecer a mim mesma, me arrepender e mudar. Amém. Amém. Depois de orar, perguntei a mim mesma:
Porque sempre luto por status e me agarro à minha posição. Por que sempre corremos atrás de status? Sim. Mais tarde, vi uma passagem da palavra de Deus. Em ter um caráter inalterado é estar em inimizade contra Deus. A segunda passagem. A fonte de oposição e de rebeldia do homem contra Deus é a sua corrupção por Satanás. Porque ele foi corrompido por Satanás. A consciência do homem está entorpecida. Ele é amoral, tem pensamentos degenerados e opiniões retrógradas. Antes da corrupção de Satanás, o homem obedecia a Deus e às palavras de Deus que ele ouvia. Ele tinha bom senso, boa consciência e humanidade normal. Depois de corrompido por Satanás, seu sentido original, sua consciência e sua humanidade ficaram embotados e foram comprometidos por Satanás. Assim, o homem perdeu a obediência e o amor para com Deus. O sentido do homem tornou-se aberrante, seu caráter tornou-se como o de um animal. Sua rebeldia contra Deus é cada vez mais frequente e grave. Porém, o homem ainda não sabe nem reconhece isso, e apenas se opõe e se rebela cegamente. O caráter do homem se revela nas expressões de seu senso, percepção e consciência. Porque seu sentido e percepção estão deteriorados, e sua consciência é cega. Seu caráter se rebela contra Deus. Amém. Depois que li, encontrei a fonte do problema. Era tão corrompida por Satanás que não sabia viver nem me comportar. Só sabia buscar fama e fortuna. E via coisas como destaque-se na multidão, eu reino soberano. Só pode existir um macho alfa. Essas filosofias satânicas como leis da vida. Certo. Quando vi que a irmã Chen era melhor que eu, que os irmãos e os líderes a admiravam, achei que ela tinha roubado meus holofotes e a tratei como espinho em minha carne. Quando queria discutir o trabalho, eu a ignorava. Eu a julguei, derrubei e menosprezei, esperando que fosse demitida pelo dever mal feito. E não me importei se o trabalho da casa de Deus sofreria. Vi que, ao viver segundo esses pensamentos e visões de Satanás, eu me tornei arrogante, egoísta e cruel, e minha humanidade foi deformada. Faria tudo por reputação, como os oficiais do grande dragão vermelho. Se alguém os ultrapassa ou ameaça seu status, eles os chamam de inimigos políticos e os arruinam. Deus Supremo encarnou para salvar a humanidade, mas o Partido Comunista temia que, se seguissem Deus Todo-Poderoso, ninguém o seguiria mais. Então começaram a caçar Cristo e perseguir os cristãos na esperança de criar uma zona sem Deus, onde só se adora e se obedece ao Partido Comunista. Sim. Ao me comparar com a maldade do grande dragão vermelho, fiquei aterrorizada. Havia diferença entre meu caráter e o grande dragão vermelho. Por status, excluí dissidentes e perdi toda a consciência e razão. Deus tinha me exaltado com o dever de uma líder. Deveria cooperar com minha irmã para cumprir nossos deveres e retribuir o amor de Deus. Mas estava cega por status e me comparava com minha irmã. Eu me tornei negativa e negligente quando não consegui ultrapassá-la. E prejudiquei seriamente o trabalho da casa de Deus. Eu estava trilhando a senda errada. Esse é o sofrimento que Satanás causa. Eu também costumava ter fama e ganho como objetivos na vida. E lutava sempre para ganhar status. Resultado, cumpria meus deveres pessimamente e era odiosa para Deus. Correr atrás de status não é a senda certa. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Refleti e percebi que eu também tinha pontos de vista equivocados. Sempre pensei que ter status na casa de Deus tornava-me útil e que seria salva e aperfeiçoada.
Mas eu não sabia que Deus não considera seu status na igreja ou se as pessoas admiram você. Deus vê seu coração e sua atitude em relação aos deveres. Sim. Na casa de Deus, se você aceita a verdade, tem as intenções certas e age com princípios, obedece a Deus e é leal a Deus, somente então Deus aprova você. Sim. Amém. Eu era tão ignorante. Não buscava a vontade de Deus. Vivia segundo filosofias e opiniões satânicas. Buscava fama e fortuna e queria status elevado. Mas buscar essas coisas é um erro. Eu estava trilhando a senda do anticristo. E se não voltasse para Deus, eu seria eliminada e destruída por Deus. Eu fui demitida por causa da justiça de Deus e de sua proteção para mim. Deus usou suas palavras para despertar meu coração entorpecido e me mostrar a verdade da minha corrupção. Foi quando percebi as boas intenções de Deus. Tudo que Deus faz é para me guiar para a senda certa. Verdade. Em meu coração, orei a Deus e pedi que me guiasse para mudar meus hábitos. Graças A Deus. Então depois, como você praticou? Sim, como? Depois disso, vi outra passagem da palavra de Deus. Vou lê-la para vocês. Ótimo. Não é fácil deixar de lado status e prestígio. Para os que são um pouco talentosos, que têm algum calibre, ou possuem certa experiência de trabalho, deixar essas coisas de lado é ainda mais difícil. Quando as pessoas não têm status, seu impulso competitivo está no estágio nascente. Com status, quando a casa de Deus lhe confia tarefas importantes, e se trabalharam por muitos anos e têm muita experiência e capital, o impulso já não é mais nascente. Já se enraizou, floresceu e está prestes a dar fruto. Quando alguém sempre deseja fazer coisas grandes por fama e grandeza, ele está acabado. Antes que isso resulte em calamidade, você deve reverter a situação e deixar essas coisas de lado. Sempre que faz algo, e não importa qual seja o contexto, você deve se treinar para buscar a verdade, para ser honesto e obediente a Deus. Parar de competir e deixar isso de lado. Você deve estar ciente de quando tem o desejo constante de competir. Se não for resolvido, esse desejo só resultará em coisas ruins. Então não perca tempo. Corte a competitividade pela raiz. E substitua esse comportamento pela prática da verdade. Quando você pratica a verdade, sua competitividade, suas ambições selvagens e seus desejos diminuirão e deixarão de intervir no trabalho da casa de Deus. Dessa forma, suas ações serão lembradas e elogiadas por Deus. Portanto, convém ressaltar que você deve erradicar seu impulso competitivo e sua ambição antes que floresçam e produzam fruto. Algumas pessoas perguntam: como posso erradicá-los? Devo apenas mantê-los no estágio nascente? Isso depende de como você experimenta. Depende de como se sente em relação a isso, de quão determinado você é. Algumas pessoas dizem: eu nem permito que brotem. Isso é bom. Você não tenta ser um indivíduo honorável com status e posição, mas alguém comum. Mesmo que Deus diga que você é inútil, está ótimo. Você está feliz em ser um seguidor pequeno e insignificante aos olhos de Deus, mas um seguidor que, no fim, é chamado de criatura aceitável por Deus. Tal pessoa é boa. Amém. As palavras de Deus me mostraram que eu não devia buscar ser altiva ou a melhor. Destaque-se na multidão é uma mentira satânica. Se continuasse assim, eu seria um demônio, não um ser humano. Verdade. Deus exige que sejamos pessoas comuns, os menores seguidores. E cumpramos nossos deveres para ganhar sua aprovação. Essa é a coisa mais importante. Certo. Ao mesmo tempo, entendi que, quando coisas acontecem, devemos orar a Deus, renunciar a nós mesmos e praticar a verdade.
e nossas ambições diminuirão com o tempo. No passado, eu não conhecia a mim mesma nem buscava a verdade. Eu sempre senti que era talentosa e quis ser admirada e valorizada. Deixei-me levar pela ambição. Por isso lutava por fama e fortuna. Eu era claramente inferior, mas não suportava ver-me ultrapassarem. Eu era tão arrogante que perdi toda a razão. Orei a Deus e disse que eu não queria mais fama. Só queria ser uma pessoa comum e cooperar bem com minhas parceiras nos meus deveres. Graças a Deus. É o único jeito de ter semelhança humana. Correto. Sei que minhas parceiras são escolhidas pela soberania de Deus e há lições que devo aprender. A irmã Chen tinha calibre e podia comungar a verdade para resolver problemas. O que era útil ao trabalho da casa de Deus e para que os irmãos entrassem na vida. Deveria ter aprendido com os pontos fortes dela e trabalhado em harmonia com ela para fazer o trabalho da igreja. Correto. Logo, o líder me tornou a diaconisa de Rega. Numa reunião de obreiros, eu me abri com a irmã Chen sobre minha corrupção naquela época. Ela não me menosprezou e comungou a palavra de Deus comigo. Meu distanciamento dela foi eliminado e senti libertação. Graças a Deus. Em seguida, discuti algumas coisas durante o trabalho e fiz de tudo para cooperar com ela. Quando me concentrei em meu dever, senti a orientação de Deus. Comecei a obter resultados melhores e me senti grata a Deus. Graças a Deus. Depois de ser demitida, vi que o amor de Deus por mim é muito prático. O julgamento e castigo de Deus me mostraram minha corrupção. Permitiram-me ver os resultados de buscar fama e status. E a palavra de Deus me guiou na direção da senda certa. Pude renunciar a mim mesma e praticar a verdade. Sem ela, eu ainda não me conheceria. Ainda lutaria por fama e fortuna e seria o brinquedo de Satanás, resistindo a Deus. Sou grata a Deus por me salvar. Graças a Deus.